Olá, começa agora o Notícias em Foco. E nesta edição você confere algumas matérias que foram destaque ao longo de 2021. E a primeira é sobre a adoção de crianças e adolescentes no Brasil, as expectativas e a espera de quem sonha formar uma família. Que um casal recebe é uma vida. E você vai conhecer o Urban Jungle, um movimento que valoriza o verde na decoração e que ganhou força nesses nossos momentos de isolamento social. Urban Jungle é a floresta em casa. Então a gente trazer o verde para dentro de casa. O Notícias em Foco já está no ar. A decisão de adotar um filho tem motivos e motivações singulares, mas o objetivo é sempre o mesmo: ter uma família. Apesar dos laços afetivos, o assunto envolve questões jurídicas e só a lei é que pode transferir o poder familiar dos pais biológicos aos pais adotivos. Um processo que, por vezes, pode ser longo e burocrático, mas quase sempre a espera vale a pena. Tomar por filho, escolher e seguir. Perfilhar. São muitos os significados da palavra adotar, que nada mais é do que receber e considerar como filho ou filha um bebê, uma criança ou um adolescente. Por que não? É o que fez a auxiliar de enfermagem Lilian Bonatini, que agora é mãe do Lorenzo. Adotar é um ato de amor, mas não é um ato de amor só pela criança que você vai adotar. Eu penso que é um ato de amor por você também, porque você adota não só porque ele precisa de você, você adota porque você precisa dele. Eu queria ter um filho, eu queria ter um menino, eu adotei, eu queria ter o amor de um menino. Eu tinha de 2 meninas e para mim faltava, a nossa família não estava completa. Completar ou ter uma família. A adoção tem muitas razões de ser. Infertilidade, mulheres que querem evitar uma gravidez de risco ou ainda casais do mesmo sexo que não podem gerar um filho biológico também estão no perfil de quem recorre à atitude de adotar um filho. Geralmente são casais, heterossexuais que não podem ter filhos e temos também pessoas solteiras. Agora temos também casais homoafetivos. Eu considero que casais homoafetivos são um público que tem crescido bastante dentro do SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Porque, apesar de ser um motivo de muita polêmica, ainda a adoção por pessoas homoafetivas, a legislação ela não faz nenhuma menção quanto à orientação sexual do adotando, daquela pessoa, daquele casal que vai adotar. O sistema foi criado em 2019, a partir da união entre 2 cadastros nacionais, o de adoção e o de crianças acolhidas. É ele quem faz a ponte entre as famílias e as crianças que esperam por um lar. Para a criança chegar a ficar apta para uma adoção, primeiramente ela tem que chegar a um acolhimento institucional, certo? E lá, esgotadas todas as possibilidades de um retorno familiar, ela vai para a adoção. Thaisa Ferreira trabalha no apoio a crianças e adolescentes do abrigo Nossa Senhora da Conceição, que fica na cidade de Acaraú, no Ceará, uma das 4.700 instituições de acolhimento espalhadas pelo Brasil. Ela explica que a faixa etária mais procurada são bebês e crianças de até 3 anos, em alguns casos se estendendo até, no máximo, 6 anos de idade. Uma tendência que os dados do Conselho Nacional de Justiça confirmam. Apenas 3% dos pais adotivos querem filhos acima de 2 anos de idade. E claro, na contrapartida, mais de 90% das crianças estão justamente nesta faixa, a da chamada adoção tardia. Uma conta que não fecha. É preciso a pessoa ter empatia, porque adotar é um ato de amor, Eu vejo como um ato de amor. E se você pode dar um amor, o seu amor a um bebê, você também pode dar o seu amor a um adolescente, a uma criança de 10 anos.
Eu vejo que é preciso que as pessoas tenham mais essa sensibilidade, né? Existem também muitos grupos de irmãos na fila de adoção. Eles também estão lá esperando grupos de irmãos de 3 irmãos, de 4 irmãos, de 2 irmãos, e que estão lá há anos morando dentro de um acolhimento. Então, a gente tem que pensar em adoção não como uma coisa só pessoal, só para me satisfazer uma falta, porque eu não posso ter filho, porque eu já tentei diversas coisas e não deu certo, mas existe também, no outro lado, uma criança que está esperando uma família, né? E muitas vezes essa criança não é um bebê, é uma criança de 7 anos, é uma adolescente que já viveu N abandonos. Então, é preciso que se tenha muita sensibilidade e empatia ao pensar em adotar. O processo de adoção no Brasil exige acompanhamento psicológico dos dois lados. Isso porque adotar um filho é uma medida irrevogável, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E só é possível desistir do processo durante o estágio de convivência, que acontece por no mínimo 30 dias. Mesmo assim, o retorno ao abrigo pode causar traumas à criança em processo de adoção, como explica a psicóloga clínica Ana Moreira, que atua em projetos sociais com crianças e adolescentes nessa fase da vida. A maioria das crianças que voltam para os abrigos depois de serem devolvidas, elas atribuem a si a responsabilidade sobre isso, né? Então, esses pais que, na verdade, talvez não estivessem preparados para essa adoção, né, não conseguem, né, de certa forma, informar isso para a criança. E a criança volta para o abrigo, e ali é um trabalho muito grande, um trabalho principalmente na área da psicologia, em trabalhar com essa criança a questão da culpa, né? Então, fazer com que essa criança tenha a percepção de que, na verdade, esses pais não estavam preparados para recebê-la é muito difícil. E quando essas crianças, num segundo momento, encontram outros pais, elas também encontram essa resistência, né? Principalmente a resistência do contato, né? De uma ameaça ao abandono eminente, né? Então, a qualquer momento eu posso ser devolvida porque eu não sou uma criança adequada, ou porque eu não sou uma boa criança, né? Então, o sentimento de culpa percorre muito o imaginário dessas crianças quando elas voltam de uma adoção não bem sucedida. Construir uma cultura de adoção é um dos grandes desafios para tentar diminuir o número de crianças e adolescentes que estão em abrigos. O sucesso de uma adoção, tardia ou não, depende de como a família vai acolher essa criança. Para Maria Villanir, coordenadora do abrigo Nossa Senhora da Conceição, estabelecer um vínculo de afeto é fundamental nessa travessia. O abraço, o amor dessa criança é incrível. A gente fica emocionada até em falar, porque geralmente as pessoas querem adotar crianças pequenas, bem pequenas, né? Menor de 3 anos. Mas os maiores, 4, 5, 6 anos, eles têm um desejo muito maior de ter uma família, né? Então, eles demonstram essa afetividade com uma intensidade contagiante. Então, assim, o que um casal recebe é uma vida, sabe? É tudo de bom, é uma criança com umas expectativas, com sonhos. E é incrível que, com o passar do tempo, a gente que acompanha um tempinho, como eles vão se moldando. Muitas das vezes, até a aparência física acaba, gestos, sabe, da criança acaba ficando parecido com os pais adotantes. No Brasil, o processo de adoção é intenso e burocrático, mas todas as etapas são essenciais para garantir o bem-estar e a segurança, tanto dos pais que são os pretendentes, quanto da criança que sai da condição do estado de abandono. O processo de adoção do Lorenzo teve início no final de 2006,
quando eu entrei com a documentação no Conselho Tutelar, acho que em novembro de 2006. Quando, em março de 2007 ele nasceu, aí ficou 2 meses com uma família substituta, depois foi encaminhado para nossa casa. Inclusive ele chegou no dia 13 de maio, num domingo de Dia das Mães, para mim. Só que o processo teve um grande atraso, então foi assim bem demorado, foi assim angustiante pra gente, porque a gente queria ver logo aquilo tudo acabado, mas o processo foi finalizado. O Lourenço já tinha 3 anos de vida já. Apesar do sistema ser nacional, algumas etapas a serem cumpridas podem variar dependendo do estado do Brasil. Mas existem alguns pontos em comum. Geralmente, se pede a mesma documentação, né? Identidade, CPF, certidão de casamento por nascimento, se a pessoa for solteira, né? Maior de 18 anos, só se exige o quê? Que a pessoa seja maior de 18 anos e que tenha uma diferença de 16 anos do adotante para a criança pretendida, né? Tem que ter essa diferença de idade de 16 anos. E aí ele vai pedir comprovante de residência, renda financeira, que não é ponto definitivo, não é importante, mas se pede declaração de sanidade mental, física. Então, são documentação que se pede para se conhecer um pouquinho do perfil desse adotante. Né? Além da entrevista que o pretendente vai passar com o psicólogo, a assistente social vai na residência para conhecer a realidade dessa pessoa e, juntado toda essa documentação, é apresentado ao Ministério Público, que vai representar o Judiciário, e ele vai dizer se essa família ou essa pessoa individual está apta a entrar no cadastro de adoção ou não. Sendo positivo o resultado, vai ser colocado no cadastro e a pessoa, então, fica ali na fila de espera, tão logo apareça essa criança que ela, ao fazer seu cadastro, indicou, né? Disse qual a idade, cor, e fez ali um perfil dessa criança que ela deseja adotar, vinculada essa criança a esse pretendente, e ele é acionado através da justiça, e aí começa um fortalecimento de vínculo, ou seja, um contato dessa criança com o adotante. Posteriormente, vai para a guarda provisória, e se tudo der certo na guarda provisória, aí passa ali 30 dias, na guarda provisória, 40 dias, e aí esse adotante já entra com o processo de adoção em si, e passa ali também mais alguns dias e sai o resultado, e aí então esse adotante é pai definitivo para todas as exigências da lei brasileira, né? A chegada de um filho, seja ele biológico ou adotivo, cria os vínculos afetivos e gera uma nova família. Os desafios, claro, vão aparecer como em qualquer relação entre pais e filhos, mas o importante, segundo os especialistas, é fortalecer o laço de confiança e sempre dizer a verdade. A orientação é sempre que diga, dentro do tempo dessa criança, desse adolescente, a verdade sobre essa história, né? Porque, afinal de contas, é a história, é a única coisa que essas crianças, de fato, carregam sempre com elas, né? Sejam crianças que são devolvidas ou não, a história está sempre com elas. Então, essa história, né, esse repertório de vida que existiu antes dessa adoção é muito importante que esteja contextualizado na vida dessas crianças e desses adolescentes. Em relação ao processo de adaptação do Lourenço com a nossa família, foi bem tranquilo, porque desde muito pequenininho ele me perguntava, ele via uma gestante com aquele barrigão, né? E ele me perguntava: mamãe, nasci da sua barriga? E aí eu, da maneira que dava, né, eu explicava para ele: não, você não é um filho da barriga da mamãe, você é um filho que nasceu do coração. E o fato dele ser afrodescendente, com sangue indígena também, a pele bem mais escura que a nossa, não tinha nem como eu esconder. Nunca tive essa intenção também, nem que ele não fosse, né, diferente. Então, com 4 anos de idade, mais ou menos, ele me perguntou pela primeira vez sobre a mãe biológica, por que ela não tinha ficado com ele.
Expliquei que ela não tinha condições financeiras, que ela não tinha muita saúde para cuidar dele, né? E a aceitação dele foi normal. A gente procurava sempre explicar com palavras que a cabecinha dele de criança fosse entender da maneira mais simples possível, né? E até hoje ele aceita muito bem, ele nunca teve problema nenhum com isso. Foi sempre tudo muito tranquilo. Mas quem foi que disse que adotar também não é gerar um filho? Sim, tem o tempo. Uma jornada marcada por expectativas, planos e os sonhos. Uma gestação cercada de amor, mas com uma diferença. A espera para ter um filho nos braços pode durar bem mais do que 9 meses. Às vezes eu ouvi as pessoas falarem para mim, nossa, você fez um ato de amor por ele, né? Tão bonito. Eu falava, não. Eu não fiz só por ele, eu fiz por mim. Então, o amor que eu dou para ele, eu tenho retribuição. Isso fez bem para mim e ele veio completar a nossa família que estava incompleta. Que é o melhor. Ser mãe, ser pai, sabe? Ter alguém para você compartilhar as suas alegrias, os seus momentos. Né? Para o adulto é isso, para a criança é ter uma mãe, sabe? Ter alguém para dizer meu pai, minha mãe. Eles dizem isso assim com um prazer, com uma, sabe? Tia, a minha mãe está chegando, né? A minha casa, ter a minha casa. Isso é muito importante para eles. O número de adoções em 2020 caiu 41% na comparação anual. Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o motivo foi a suspensão das atividades presenciais por causa da pandemia, que acabou gerando um atraso na conclusão dos processos. Em uma pesquisa de biólogos da Unesp, a Universidade Estadual Paulista e da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, Malu, mostrou que as abelhas sem ferrão são menos resistentes ao uso de inseticidas no campo. E os agrotóxicos usados para matar pragas das plantações são uma das causas da redução das populações de abelhas no mundo, ao lado da diminuição das áreas de florestas e das mudanças climáticas. Um terço das culturas de interesse econômico no Brasil, como soja, laranja e café, depende de polinizadores, principalmente de abelhas, para se reproduzir. Se fossem remunerados por esse trabalho, os polinizadores receberiam um valor de 43 bilhões de reais por ano. Entretanto, há perigos no ar. O uso excessivo de inseticidas, a diminuição de florestas e as mudanças climáticas estão causando uma grande redução das populações de abelhas no mundo. Essa espécie, a mais criada no mundo, é adotada internacionalmente para testar os efeitos de inseticidas. Pesquisadores defendem que avaliações de agroquímicos devem incluir abelhas nativas, sem ferrão, que representem as cerca de 350 espécies encontradas no Brasil. Experimentos de pesquisadores da Unesp revelaram que metade da população de larvas de urussus nordestinas morre ao consumir uma dosagem de inseticida 320 vezes menor do que a necessária para matar a mesma proporção de larvas de apis. Outras espécies sem ferrão perecem sob concentrações ainda menores. Defensivos agrícolas também prejudicam o comportamento de outra espécie de abelha nativa, a jataí, cujo voo fica mais lento e curto. Os pesquisadores argumentam que investimentos em defensivos químicos menos tóxicos são urgentes, pois os polinizadores são essenciais para manter a produtividade da agricultura. As abelhas são fundamentais para a nossa alimentação e qualidade de vida, assim como para a manutenção da biodiversidade do planeta. As abelhas com ferrão predominam como produtoras de mel e são essenciais como polinizadoras de laranja,
soja, canola, algodão, entre outras culturas agrícolas. Já aquelas que não têm ferrão favorecem a frutificação de café, morango, maçã, pêssego, tomate e berinjela. Na pandemia, muita gente teve de transformar a casa em escritório, escola e também espaço de lazer. Quem ficou confinado entre quatro paredes sentiu muita falta de contato com a natureza. E assim, o cultivo de plantas em apartamentos acabou virando uma tendência. É isso mesmo, Silvia. E para alguns é um estilo de vida. E esse movimento tem até um nome. É o Urban Jungle. O Urban Jungle, ou floresta urbana, surgiu em 2013 como um estilo de decoração e ganhou força na pandemia. Mas a proposta de incorporar plantas e trazer mais verde para dentro de casa se tornou um hábito para muita gente. É o caso do Samuel Gonçalves, um botânico que mora na cidade, mas vive cercado de plantas. Então, eu tenho cerca de 1.200 plantas no meu apartamento. É esse número absurdo mesmo. E a pequena floresta do Samuel faz sucesso nas redes sociais, onde ele compartilha informações e os cuidados com cada plantinha. Quando eu falo que não há dificuldade para cuidar de plantas dentro de apartamento, é porque, gente, eu amo tanto isso que eu faço. Realmente as plantas estão comigo há muito tempo, eu coleciono elas desde os 12 anos de idade. E aí, me formei como biólogo, me formei como doutor em botânica, né? Fiz meu doutorado nessa área. E olha, é muito impressionante quando de repente surgiu a ideia. Vamos fazer um canal no YouTube e um Instagram. É muito legal porque o canal visa literalmente transmitir para a população o conhecimento científico da academia, das universidades, dos artigos científicos, literalmente popularizando a ciência. E hoje a gente já conta com um número gigantesco de pessoas, que eu jamais esperava alcançar realmente. Estamos com mais de 140 mil pessoas no Instagram e mais de 420 mil pessoas no YouTube. É realmente muita gente interessada em cultivar plantas e aprender sobre ciência. Segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, desde o início da pandemia, as vendas no setor tiveram um crescimento de 10%. Parte desse aumento foi impulsionado pelo Urban Jungle. É o que explica a paisagista Ana Paula Lino. Urban Jungle é a floresta em casa. Então, a gente trazer o verde para dentro de casa, porque é um ser vivo, a planta é vida. E a gente quer ficar não com um abajur ou um porta-retrato, a gente quer vida do lado da gente. Como a gente não poderia ter muito contato com as pessoas, então a gente queria ficar ao lado de ser vivo. Então a gente tem aí, além dos animais, as plantas. Então, desde a pandemia e agora muito continua essa tendência do Urban Jungle, a gente trazer as plantas para dentro de casa. É uma floresta dentro de casa, seria, entre aspas. As plantas nos alegram, nos traz vida. Então, seria isso. Plantas dentro de casa, para fazer companhia para a gente. As plantas são uma verdadeira terapia. Ana Paula também faz sucesso nas redes sociais com dicas de como cultivar e cuidar de flores e plantas. Autora de um livro sobre o assunto, ela destaca a importância do contato com a natureza. Além de deixar o ambiente mais agradável e acolhedor, a jardinagem traz benefícios para a saúde mental. A gente sente tão bem, porque já foi comprovado cientificamente, que as plantas trazem bem-estar para a gente. As plantas ensinam a gente a viver. Até mesmo para as crianças, pelo ciclo de vida delas. A gente vê que elas nascem, elas crescem, reproduzem e morrem. Então, é muito legal a gente cuidar das plantas junto das crianças. Elas têm o tempo certo. Então, por exemplo, a pessoa fica assim, eu quero uma planta que floresce o ano todo. Não existe isso. Ela tem a época certa de florescer. Então, isso trata muito a ansiedade da gente. Ali com a planta é uma terapia, porque está você e a planta, você cuida dela, ela te responde com flor, com brotação nova. Ela te encanta e você vê que você fez aquilo para ela, você deixou a planta feliz, ela te deixa feliz também.
Então, ela trata da ansiedade, ela te traz terapia no dia a dia. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que começaram a cuidar de plantas e pararam de ter depressão? Então, as plantas ajudaram essas pessoas a se curarem da depressão. É claro, lembrando sempre que as plantas são auxiliares terapêuticos, elas não substituem terapia, muito menos a medicação contra a depressão. E é muito fantástico quando várias pessoas vêm trazer para mim essa informação. Samuel, as plantas me ajudaram, principalmente agora nessa pandemia, a acabar de vez com o meu processo de depressão. Ou seja, as plantas curam mesmo. Mas para usufruir de todos esses benefícios, é preciso entender que elas também exigem cuidados. Você adequa a sua rotina aos cuidados com as plantas. Ter 3, 4, 5 plantinhas em casa é muito tranquilo, é muito fácil. Agora, ter uma grande quantidade como essa que eu tenho, por exemplo, realmente demanda muito mais tempo. E aí, os cuidados básicos de rega, de adubação, retirada de uma folha que está doente, uma folha que está seca, os cuidados com as pragas, que são basicamente os cuidados com todas as plantas mesmo. Atender às necessidades de cada espécie também é uma dica importante para manter as plantas verdes e floridas. É um ser vivo. Primeira coisa é você colocar isso na cabeça. E não é do jeito que a gente quer, é do jeito da planta. Então, por exemplo, eu quero comprar um cacto. De onde ele é? Regiões desérticas. Ele gosta de pouca água, ele gosta de sol. Então, eu tenho que colocar ele nesse lugar. Eu quero uma samambaia. Ela vem de florestas mais fechadas. Ela gosta de luz indireta. No sol, ela queima. Ela gosta de mais água. Então, eu tenho que fazer o que ela gosta. Já as orquídeas, como essa, por exemplo, essa é uma orquídea epífita. Ela gosta de ficar encostada em tronco de árvore. Então, ela não gosta de terra, ela não gosta de esterco, ela gosta de um substrato diferenciado, casquinhas. Então, assim, é eu respeitar a natureza da planta e tratar ela como ela gosta. É o grande segredo, porque às vezes você leva uma planta, não sabe nada sobre ela e a planta morre, você vai falar assim, eu tenho um dedo podre, a planta morreu, eu não consigo, mas não é isso. Todo mundo tem o dedo verde. É só saber de como cuidar daquela planta, porque cada planta é de uma maneira diferente uma da outra. Cultivar uma mini floresta ou um simples terrário. O que vale é resgatar a relação com o verde e trazer a natureza para dentro de casa. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar os nossos conteúdos nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Encerramos esta edição com música brasileira, mas com um sotaque japonês. É isso mesmo, a cantora e percussionista Mako interpreta Lamento Sertanejo, composição de Gilberto Gil e Dominguinhos. No clipe, gravado em Osaka, no Japão, Mako se apresenta ao lado do músico Yutaka Yamada. Vocês de lá, do sertão, lá do cerrado, lá no interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Gosto de cama mole, não sei como é sento resmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada.